Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade, né, a essa aula sobre questão de mineração, né, as duas tragédias aí que aconteceram, né, de Mariana e de Brumadinho, né? Já falei de Mariana para vocês, dei toda a parte das barragens, né, expliquei aqui, né, o funcionamento básico lá de uma barragem, né, essa barragem que a gente chama de barragem de alteamento a montante, né, que é feita com o próprio material sedimentado, né, que é depositado aqui nessa região e obviamente que seria uma barragem muito mais barata e uma barragem muito mais perigosa de rompimento. Assim como em Mariana, tá? Em Brumadinho nós temos o mesmo tipo de barragem e resultado nós tivemos a mesma tragédia, né? Aliás, uma tragédia maior até, né? Se é que isso é possível a gente ficar medindo tragédias, mas pelo número de pessoas que morreram, Brumadinho acabou passando Mariana assim com sobras, tá? Então olha só, Mariana foi, né, em 2015, Brumadinho em 2019, lá no começo do ano passado, beleza? Bom, aí pessoal, a gente tem aqui algumas imagens também sobre Brumadinho. Dá uma olhada nisso aqui, né? A gente viu algumas imagens lá de Mariana, tá? Como eu disse, não é só para a gente ficar comparando, né? Mas a área que aconteceu Mariana foi uma área menor, tá? Se a gente olhar aí, é uma área bem menor. A área de Brumadinho é uma área muito maior também, por isso nós tivemos um número maior de mortos, tá? Olha só, né? Região aí grande, tá? Mais uma foto aqui também, terrível, olha a lama aqui, né, que carregou. Deixa eu colocar aqui, eu estou testando umas coisas aqui no PowerPoint, tá dando certo. Estou fazendo umas animação aqui para sair dessa coisa monótona. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade para ficar. Dificuldade é preguiça para ficar mexendo aqui, mas eu estou tentando me aprimorar, né? Já que, sem querer desanimar vocês, a princípio o negócio vai longe, né? Então, tentar fazer um negócio um pouco mais dinâmico. Não sei se é fácil isso, mas. E não sei se vocês vão gostar também, né? Mas estou tentando. Então, olha o mar de lama, né? E os veículos, né? Material aqui de indústria, da própria indústria mineradora sendo carregado, né? É um negócio, né, absurdo, tá? Então, agora é interessante a gente ver isso aqui, ó, o trajeto da lama, né? Os rejeitos chegam até o rio Paraopeba. Vamos olhar direitinho como é que funciona essa questão do rio Paraopeba. Olha só, Mariana está aqui, tá? Aqui é o Rio Doce, ó, ele vai para o Espírito Santo. Aqui é o rio Paraopeba, dá uma olhada, ó. Brumadinho está aqui. O rio Paraopeba é esse que isso aqui isso aqui no mapa maior, né? No mapa com uma escala pequena, aqui no mapa com uma escala maior. Olha só, aqui você tem a barragem, o rompimento da barragem, vem toda a lama, e esse é o sentido do fluxo do rio Paraopeba. Então ele vai para esse rumo aqui, ó, tá vendo? Vai para cá, ó. E ele vai chegar, e ele chegou, a lama chegou no Rio São Francisco, em trechos do Rio São Francisco. Represa de Três Marias, é uma usina hidrelétrica de Três Marias, até de grande porte, tá? Então, olha só, esse é o Rio Paraopeba e aqui a gente tem o Rio São Francisco, tá? Dá uma olhada. Então, toda lama, ela vai caminhar por isso aqui, né? Passando aqui, ó, a Vila do Feijão, a área administrativa da Vale, vai fazendo um estrago, né? Vai passando por tudo isso e chega no sentido do fluxo do Rio Paraopeba, tá? Até, né, chegar próximo, então, chegar nas áreas da bacia ali do Rio São Francisco, beleza? Aqui, pessoal, a gente tem uma representação de uma microbacia. Lembra de interflúvio? Olha o interflúvio aqui, ó, que é um centro divisor de águas. Então, ó, Rio Paraopeba não se encontra com o Rio Doce. Os dois fazem parte da bacia do São Francisco, só que o Rio Doce ele vem para cá e o Rio Paraopeba vem para cá. Então não é a mesma lama, tá? Não acabou tendo essa mistura, vamos dizer assim, né, dessa lama, desse sedimento, tá, de Brumadinho com a questão, né, de Mariana, beleza? Exatamente porque nós temos uma microbacia, olha o interflúvio aqui, separando uma bacia hidrográfica da outra, todas dentro da bacia de São Francisco. Lembrando que dentro de uma bacia hidrográfica a gente tem microbacias. Nós ainda vamos ver essa parte de recursos hídricos, beleza? Bom, números para a gente poder, né, falar também sobre a questão de Brumadinho. Olha só, 254 mortos. Se a gente voltar lá para Mariana e para ver os números, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Nós tivemos 19 mortos, tá? Não é medir, não é isso, certo?
mas, né, a tragédia de Brumadinho ela foi gigantesca, beleza? Então, 28 desaparecidos, né, considerados mortos também. Dá para jogar tudo ali na mesma conta e a gente chega aí a 282 mortos, tá? Daria para a gente falar isso, né? 100 mil, desculpa, para 272 famílias das vítimas, o que, convenhamos, não é nada. Perto do que a própria Vale, né, já é a Vale que a gente está falando aqui, ó, já falamos da Vale aqui em Mariana, né, ó, 25 multa aplicada, nenhuma paga, 5,2 bilhões para destinação, né, de reparação de danos. Olha o tanto de royalty que a Samarco pagou, certo? Então, assim, lucro 2,8 só no ano anterior, né? No caso, a Samarco é da Vale, tá? Só para a gente poder entender, a tragédia de Brumadinho também foi causada aí foi, né, a própria Vale, não foi uma subsidiária, né? Foi a Vale mesmo, né? Então, 100 mil para 272 famílias, né, das vítimas. 100 mil, pessoal, né? Um número que é considerado baixo perto da tragédia que a gente teve, tá? Efeitos no meio ambiente, aí vale para as duas, né, para a gente poder fechar o assunto. Contaminação de recursos hídricos, isso é óbvio, né? A gente viu lá a questão dos rios sendo poluídos, aí você tem comunidades ribeirinhas que aproveitam esses recursos dos rios, a gente tem atividades agrícolas que são feitas nas margens desses rios, a gente tem pesca, que também é muito importante, né, ali das próprias comunidades ribeirinhas ou até de populações que acabam trabalhando com venda desses peixes, tudo, já que, né, os rios ali, eles têm bastante peixe, a parte de pesca é muito valorizada, tá? Então tudo isso você compromete, você não consegue ter mais, tá? Aí nós temos contaminação do solo, né? O solo ele fica com uma grande quantidade de detritos metálicos, tá? Então lembra dos horizontes do solo? Dá para a gente falar que nós temos um solo laterizado, né? A gente tem deposições gigantescas, camadas gigantescas de, por exemplo, minério de ferro. Lembra que quando nós temos o horizonte ferruginoso na superfície, significa dizer que a gente tem um laterito, tá? Então o solo ele fica totalmente comprometido também. Fauna e flora, óbvio, né, por causa do desmatamento, né, que vai acontecer, né, vai acabar varrendo árvores, varrendo vegetação nativa, né, e a fauna, a questão dos peixes, como eu falei, e de outros animais que acabam sendo prejudicados por causa da questão da própria cadeia alimentar. E o assoreamento de rios, o que é o rio assoreado? Sedimento, né? Se você tem a mata ciliar sendo arrancada da sua localização original, nós temos esses detritos sendo acumulados no fundo dos rios e assoreando o rio, ou seja, matando o rio, né? Ficou comprovado que o Rio Doce ele foi totalmente comprometido, certo? Peraí. A imagem do Rio Doce. Aqui. O Rio Doce foi completamente comprometido, certo? Por causa do desastre de Mariana. O Rio Paraopeba ainda não tanto, é um rio um pouco maior. Ele tem a questão aí que envolve o Rio São Francisco, que tem um grande volume d'água, mas uma boa parte do Rio Paraopeba também foi comprometido, também foi assoreado por causa dessa questão aí, né, do vazamento. Fechou? Bom, primeira parte então dessa aula de atualidades de hoje nós finalizamos, certo? Vou fechar aqui para vocês, vou abrir a próxima aula, que é uma aula sobre as organizações mundiais. Nós já íamos falar sobre isso, eu acabei entrando na parte de mineração porque eu avancei com o assunto, né? Entrei em extrativismo no mineral no Brasil. Eu ia falar de organizações mundiais basicamente quando eu terminasse a aula de globalização. Mas como a gente ainda está falando de indústria, tudo, então dá para a gente poder falar dessas organizações também ainda nesse primeiro livro, tá? Nesse livro 1. Tá? Então pode colocar aí organizações mundiais e vamos falar do primeiro G20 econômico, 1999, tá? Seria o grupo aí das 20 economias mais importantes, mais influentes do planeta. Vou marcar aqui os países, ó, Rússia, Brasil, Itália, México, deixa eu colocar aquele trenzinho aqui que eu achei da hora. México, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, essa bandeira é a bandeira da União Europeia, então
né? Se a gente for pensar que tem França, que tem Alemanha, o Reino Unido saiu, né? No caso tem Itália, né? Então tem esses países mais a União Europeia, com mais uma porradaiada de país, né? Arábia Saudita, Argentina, África do Sul, França, Austrália, Alemanha, China, Coreia do Sul, Turquia, Japão, Índia e muita gente fala que é a Polônia, né? Apesar de ser praticamente igual, só muda a ordem. Essa bandeira aqui é da Indonésia, certo? Da Polônia, o branco é para cima, da Indonésia o vermelho é para cima, beleza? Então essa bandeira aqui é da Indonésia, certo? Bom, objetivos desse G20. Primeiro, eu vou falar aqui, vou comentar alguma coisa embaixo, vocês anotem, tá? Favorecimento de negociações econômicas internacionais. Se são as 20 economias mais importantes que a gente tem no planeta, na hora que elas se reúnem para debater alguma coisa, elas vão querer trocar ideias onde elas sejam favorecidas. Então, a questão é a seguinte, elas vão se reunir e vão debater como que dentro de um campo econômico, dentro de um campo, né, de empréstimo de dinheiro, né, ou de financiamento, sei lá, de uma determinada obra de infraestrutura, como que isso poderia ser feito entre os membros, tá? Essa é a ideia, favorecer negociações econômicas para que eles, né, ganhem, todos eles ganhem, beleza? Objetivo meio genérico, né? Agora olha só, agora dá para a gente discutir esses três, ó. Debate sobre política global para promover o desenvolvimento econômico de maneira sustentável, beleza. Desenvolvimento sustentável, né? Questão aí, por exemplo, de energias renováveis, né? De emissão menor de poluentes na atmosfera, tá. E aí a gente está falando de um G20 que tem Estados Unidos, que tem China, que tem Índia, entre outros, que também são grandes poluentes. Será mesmo, de fato, que a hora que eles se reúnem, eles estão preocupados com o desenvolvimento sustentável? Será que quando, né, a gente tem a exploração de xisto nos Estados Unidos, que passa por áreas, por exemplo, de aquíferos, né? Será que isso é um desenvolvimento sustentável? Será que o uso do carvão mineral na China, ele representa uma forma de desenvolvimento sustentável? Onde os países eles estão buscando, sei lá, alternativas para a diminuição do uso de combustíveis fósseis, e aí a China anuncia que vai continuar usando as térmicas de carvão mineral? Complicado. Outra coisa, discussão de regras comuns para flexibilização de mercado de trabalho. Flexibilizar mercado de trabalho, ela pode ser uma ideia boa. Por quê? Porque você tira, por exemplo, obstáculos que poderiam travar a contratação de pessoas. Porém, essa flexibilização mal feita, ela pode levar à exploração da mão de obra. E aí a gente pode ter casos como acontecem na China, de áreas onde nós temos uma mão de obra superexplorada. De áreas, vamos lá, na África do Sul, própria região aí, Nordeste, algumas fazendas no Brasil, própria exploração dos imigrantes mexicanos, hondurenhos, costarriquenhos, salvadorenhos nos Estados Unidos, exploração de imigrantes, sei lá, do Senegal na França, de turcos na Alemanha, que sempre ocupam subempregos, os caras sempre estão trabalhando em kebab ou funcionário de kebab, né? Será que estão preocupados com isso? Tá? Criação de mecanismos voltados para a desregulamentação econômica. Vamos lá então, voltar, neoliberalismo. Desregulamentação da economia, eliminação ou redução de barreiras alfandegárias. Beleza. Guerra comercial, ano passado, Estados Unidos e China. E aí? Protecionismo tanto de um lado quanto de outro. Será que eles estão preocupados com isso? Então, isso aqui é, né, genérico, como eu disse, tá legal, a gente fala, é assim, vamos, né, tentar negociar entre nós. E esses três bem questionáveis, tá? Próprios membros, né, muitos não praticam essas três ideias que eles ficam discutindo. Beleza? Seria essa aí a ideia. Bom, o G20, Comércio e Agricultura, eu só vou falar para vocês anotarem o nome dos países, que aí depois, né, isso aqui eu tenho, é um ano tão atípico, mas eu tenho muita aposta de que esse ano vai cair a questão desse G20 envolvendo a OMC, envolvendo a OCDE, tá? Por causa da questão do Brasil querer entrar na OCDE e tudo mais, tá? Até por isso
Quero que vocês prestem muita atenção nisso. Como já está uma aula já mais extensa, eu sei aí que já deve estar com uns 15, quase 15 minutos, um pouco mais, podem colocar aí, ó, G20, Comércio e Agricultura. Ele surgiu em 2003 e ele foi originado de discussões que ocorreram na OMC, certo? Liderados aqui, né, esse G20 por Brasil, China e Índia. E aí podem anotar os países, ó, Turquia, República Tcheca e Hungria, Brasil, Chile, Argentina, Bolívia, Cuba, Guatemala, México, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Egito, Nigéria, Tanzânia, Zimbábue, África do Sul, China, Filipinas, Índia, Indonésia, Tailândia e Paquistão. Anotem os países, os objetivos, a gente vai debater na próxima aula de atualidades. Beleza, pessoal? Tamo junto aí. Anotem isso, tá? Essa aula de organizações internacionais é a que eu tô apostando assim forte que vai cair. Beleza? Valeu!